que se sobrepõem. E aí, como você quais são as ferramentas que você usa para você estudar? Quais são as ferramentas que você usa para estudar? Ok. O objeto de estudo da segunda iniciação, que na verdade foi a ferramenta, né, que você usou para estudar o objeto de estudo da primeira iniciação, que lá era o digresso. Aqui na segunda iniciação você usa a distinção e a inventividade, tá? Então, na segunda iniciação é a hora que o iniciado, que o Bodhisattva, ele é interessante, porque na primeira iniciação ele percebeu que há um mundo paralelo à experiência da realidade de mundo que ele tinha, que é o digresso. Aí na segunda iniciação, ele que é a distinção, ele começa a se separar daquele mundo que ele existia antes de ele perceber aquela linha subjacente, que é o degresso, que é uma realidade sobre realidade. Então ele começa a se distanciar do mundo no qual ele sempre viveu, tá? E também, de uma certa maneira, do digresso, tá? Porque ele começa a ver que a mente é muito maior, a própria mente dele não tá só aqui nesse mundo da forma, apesar de que é ela que cria a forma e ela é a própria forma. Então essa é a distinção. Então tem pessoas que elas começam a se afastar dos amigos, dos familiares, dos seus gostos naturais, certo? Ela começa a ter posturas, hábitos diferentes. Você começa a se distinguir. Você vê que você precisa ir se distanciando, porque quanto mais você vai distanciando, você vai entendendo onde começa esse mundo da mente e onde ele termina, tá? E conforme você vai se distanciando desses dois mundos, você também vai se dissociando, tá? E o se dissociando não é que você vai esquecer de como você se comportava nesses dois mundos, mas você vai deixando de lado temporariamente. Como você habita nesse mundo, como você age no meio da sociedade, como que você se porta nesse mundo dos homens. Porque você está se distinguindo, você está se separando. Porque você agora percebe que você consegue se separar dele. E também do digresso, que é aquela linha subjacente sobre ele. E quando você vai se separando das formas de pensar que você sempre teve, das formas de atuar que você sempre teve, dos tipos de pensamento que você sempre teve, você então começa a visualizar novas maneiras. Porque agora você está distante, você ganhou distância do objeto. E mais, você percebe que o objeto, uma hora era o mundo da forma, e você descobriu que o mundo da forma na verdade é a mente, e você viu que a mente e o mundo da forma são a mesma coisa. Então na hora que você se separa dele, você ganha distância, você vê o todo do que ele é. E você consegue ver agora os pontos cegos dentro da tua mente. E quando você vê os pontos cegos dentro da tua mente, e a mente de todos é o que gera a realidade coletiva convencionada, essa aparente realidade fixa e maturada que nós chamamos do mundo físico, quando você percebe isso, então você ganhou distância. Você começa a ficar inventivo, você consegue, porque você ganhou distância, você consegue ver maneiras diferentes de atuar no mundo do homem. Ao você preencher os pontos cegos da tua mente. Não é mais o digresso preenchendo os pontos cegos da realidade que a tua mente tinha gerado. Agora é você mesmo, estudando a mente como objeto, preenchendo os pontos cegos da tua mente. Que talvez até geravam aqueles pontos cegos na realidade que ela gerava. Que é o que o digresso pontuou para você. Tá? E para você preencher esses pontos cegos na tua mente, você tem que criar coisas que satisfaçam o preenchimento daqueles pontos cegos. E essas coisas que satisfazem o preenchimento daqueles pontos cegos é algo que você nunca tinha antes, ou que você nunca tinha trazido para dentro da tua mente. Porque caso você o tivesse, não haveria os pontos cegos na tua mente. Então isso gera a inventividade. Tá?
Então, assim, quando você está na segunda iniciação, é bom que você ponha tudo de lado. Quando eu falo tudo de lado, tá, pessoal? Esse é o segredo da segunda iniciação. Eu quero dizer que é você pôr. É você entreter coisas novas. Novos pensamentos, novas posturas, novas maneiras de sentir. E ao mesmo tempo, ao você entreter coisas novas, você está deixando momentaneamente de lado tudo que você era, tudo que você acreditava, tudo que você fazia, tudo que você pensava. Você precisa ter esse distanciamento com tudo que você conheceu. Não precisa ser um distanciamento literalmente, tá? Físico, tá? É tipo uma introspecção induzida, tá? Para você conseguir fazer uma grande análise e você conseguir ver novas maneiras de seguir em frente, tá? E aí você vai perceber, tá tudo bem, você vê esses pontos cegos dentro da tua mente que gera uma realidade que é a tua vivência, sua situação de vida, que às vezes tem pontos cegos que é o que o digresso te pontuou, ou preencheu aqueles pontos cegos com experiências para você perceber que aqueles pontos cegos estavam lá. E tu percebe como que eu preencho esses pontos cegos na mente. Não pode ser com a própria mente, porque senão ela já teria feito isso. Seria a substância da própria mente. Aí tu percebe que tu tem que ganhar uma distância ainda maior. Mas essa distância ainda maior, pessoal, ela não é tipo para fora, como se você estivesse expandindo igual um balão. Parece que não tem nada mais para onde você pode expandir a sua percepção da sua consciência, que já é expandida e sempre foi. E agora, peraí, que matéria, que substância eu uso para eu preencher a mente? Ou esses buracos na sua mente? A matéria, pessoal, é o eu superior, é a substância do eu superior que está no corpo causal. E onde está o eu superior? Ele está basicamente nesse espaço, vamos dizer, invisível, que não pode ser mesurado, medido, não pode nem se apontar e dizer, ó, lá está um espaço vazio dentro da... Tá, é ali que ele tá, não. O eu superior, ele passa a existir toda vez que há uma ideia gerada. E ideia, gente, não é o mesmo que pensamento, tá? Muitas pessoas ainda pensam que ideia é o mesmo que pensamento. Por isso que eu não falei lá na primeira iniciação no idealismo, tá? Eu não falei de a palavra é de ideadação, tá? Ou de ideologia. Eu falei de idealismo. É a sua impressão num plano físico. Não é ideologia, apesar de ser uma estrutura de pensamento. Mas é o seu idealismo. Como você visualiza que Deus, através de uma estrutura que uma outra pessoa consegue seguir, perceber uma lógica, uma ordem interna de como Deus, Deus viver em você, deve atravessar uma vida no físico, tá? Então por isso que eu falei lá idealismo, eu não falei de ideação, ideadação, que é o que vem na terceira iniciação. E também idealismo é o mesmo de ideologia, tá? Ideologia pode ter conexões... A palavra ideologia, que, né, pelo menos como entende no nosso mundo, pode acabar associando a movimentos sociais, tá? Movimentos filosóficos, a movimentos até políticos, tá? E sociais. Então aqui na terceira iniciação, você vê que é algo que não está fora, mais expandido, mais do que você já se distanciou dos dois objetos, dos dois primeiros objetos de estudo, o digresso e a mente. Não dá mais para você expandir para nenhum outro lugar, mas você sabe que existe essa substância para preencher esses buracos na mente. Porque se não existisse, também não existiriam os buracos, certo? Os pontos cegos. Essa substância é a substância do eu superior. E o eu superior, ele existe toda vez que existe uma ideia. Gente, ideia não é um pensamento, tá? Ok?
Nenhum pensamento seu jamais foi gerado por você. Eu vou falar isso. Nenhum pensamento seu foi jamais gerado por você. Nunca. Todo pensamento que você acha que você tem, ele já vem num pacote de informações. É um sistema de crenças. Então, pensamento não é ideia. Tá? Então, o id de ideia, vem de eia, que é o veículo de comunicação do eu superior. Certo? Então, na terceira iniciação, você percebe que a substância que você preenche os pontos cegos atualmente é através do mundo das ideias. Tá? Então você começa a ver que se você não consegue achar a densidade, porque ela não é externa, ainda mais distanciamento, né? Talvez antropológico e de percepção, e às vezes até físico, dos dois primeiros objetos de estudo. Você vê que não tem mais para onde você se afastar. Então você percebe que você tem que criar esta realidade, que vai produzir a substância com a qual os pontos cegos da mente podem ser preenchidos. E na verdade, quando você toma essa coisa de você toma essa iniciativa de você criar essa realidade dentro da realidade que já existe, mas não contingente, não presa, tá? Ou condicionada aos pensamentos que você já tinha, para dele gerar uma ideia, porque às vezes você já se distanciou dele, você estava até estudando a mente como um objeto. Na hora que você começa a criar, e aí você começa a criar no astral, no mundo astral. Como que você preencheria esses pontos cegos? É aí que o seu eu superior aparece. Automaticamente, você tem essa visão, eu vou começar a criar ideias. É como se você regasse essas ideias. Tá? Por isso que envolve muito metafísica. A terceira iniciação é muito sobre metafísica. Aí do nada, você começa a ser inundado com essa energia, com essa substância que é do eu causal, do eu superior. E aí você começa a receber essa substância e você começa a dar a forma que ela precisa para ela se encaixar nos pontos cegos da mente. E qual é o objeto de estudo na terceira iniciação? As emoções. Tá? Por quê? Porque as emoções, você precisa entender as emoções, porque as emoções, tá? Elas são as ferramentas que vai te ajudar a você moldar essa energia do seu eu superior. E pôr ela na forma, na cor, na substância, no tamanho que precisa para encaixar naqueles pontos cegos da mente. Catou? Então, assim, você precisa aprender a usar a ferramenta. E para você aprender a usar a ferramenta, você tem que estudá-la como um objeto de estudo, as emoções. Para você conseguir manipular a energia, a substância do eu superior, que é aquela coisa que não estava lá, que você precisa usar para você preencher os pontos cegos, os buracos na tua mente. Tá? E aí, na hora, e aqui que você começa a ter as primeiras comunicações do seu superior. Por quê? Você reconhece que existe essa camada. E você agora não está mais preso às restrições da mente, de como criar, de como pensar, de como se comportar. Tá lá, tá de lado aqui. Tá? Você não está entretendo aquilo lá, você não descartou, mas está aqui. Está alheio agora a você. Você escolhe quando você quer usar ou não. Não é o seu único modo operandi, tá? Ser. Então, qualquer coisa que vai sendo gerado agora é algo que pode virar uma cadeia de pensamentos, mas é a pré-luz dos pensamentos, vamos dizer, que é a ideia. E aí você começa a ver como ideias não precisam ter uma prerrogativa, elas não precisam ter um preconceito. Não estou falando preconceito de maneira pejorativa, gente. Nenhuma ideia precisa ser originada de algo, elas simplesmente surgem. E aí você escolhe se você as estrutura numa cadeia de pensamento, no que quer que seja. E aí você reconhece que tem uma fonte dessas ideias.
que não tá vindo de nada que existe no físico, ou do que você estudou no físico, ou do que você estudou em literatura ou na escola, tá? Mas aí, tudo bem, essas ideias agora estão pululando dentro de você, tá? E como você faz elas irem do formato original delas ao formato que você precisa, com o tanto de essência daquela ideia que você precisa para preencher aqueles pontos cegos na tua mente. Por isso você tem que as emoções precisam ser o seu objeto de estudo aqui na terceira iniciação. E isso vai levar você, quando você tiver estudado as emoções, se preparando para você usar essa ferramenta, você estudando essa ferramenta, para você plasmar, para você manipular a substância do teu eu superior, que começou a aparecer agora. E é interessante, gente, quando aparece a substância, o produto, tá? Que essa a própria substância, você reconhece que tem uma fonte dela. E é aí que você começa a enxergar o seu eu superior, tá? Então, assim, são 3 passos. Começa a gerar essa ideadação, né? Esse surgimento de ideias que vocês às vezes entendem como intuição, tá? Você vê que é uma ideadação pura, porque você vê que não tá preso ou não foi influenciado por nada que você já pensou, acreditou na sua vida ou porque você viveu. Então tem esse primeiro processo de ideadação. Aí que você reconhece a fonte, você vê qual é essa fonte, o eu superior. Tá, mas tá, como eu uso essa substância do superior? Ah, emoções. E aí você começa a trabalhar com o teu corpo astral, emocional e na densidade nos planos espirituais, né, no mundo espiritual que nós chamamos de astral. Para você aprender a usar a ferramenta emoções. E aí você começa, na hora que você começa a usar a ferramenta que nós chamamos de emoções, para dar um uso útil para essa ideadação, para as ideias, para servir a tua mente e influenciar o mundo da forma, a tua realidade, tá? É nessa hora que você atinge o solipsismo, tá? E eu já vou falar, tá? Solipsismo é Solipsismo. Solipsismo. Gente, muita gente confunde solipsismo, tá? Com narcisismo. Se você for pesquisar na internet, você vai achar. Solipsismo não é o mesmo que narcisismo, tá? Quem for um bom estudioso, e se você estiver, né, na terceira iniciação, tu vai perceber isso, que são coisas diferentes. Mas eu vou pegar uma definição aqui da web, tá? Eu vou pegar porque eu acho que eles colocaram de uma maneira que fica fácil para passar para vocês e eu vou expandir em cima do que eles falaram, tá? Primeiro, né, se a gente for pela definição de solipsismo como é tido na filosofia, o que seria? Eles põem que é uma doutrina. E aí essa é a diferença, tá, gente? O solipsismo que eu estou falando não é uma doutrina, tá? Solipsismo é esse momento que você começa a conseguir usar as emoções como ferramentas para morfar as ideias, que é o que vocês chamam de intuição que vem do eu superior. Para usar aquelas ideias como um material de preenchimento daqueles pontos cegos na tua mente, tá? Então o solipsismo, diferente dessa definição aqui, primeiro, ele não é uma doutrina, não é algo que você entende mentalmente. Ele é um evento sobrenatural que quando acontece a primeira vez nunca mais vai embora de você. Você fica com essa camada sobrenatural em você, vamos dizer, tá? Metafísica, ok? Você começa a ver que até animais, sabe animais? Um passarinho, um gato, eles também são ideias dentro da tua mente. Só são ideias que estão se apresentando numa forma que não... Pra você nunca foi ensinado de que aquela forma, que tipo a forma do próprio animal, é uma forma mental também. Você foi ensinado que é algo separado de você. E que é algo que não existe na esfera da mente. Então tu começa a ver que tudo são formas mentais. Veja, não são coisas que foram criadas por formas mentais. São as formas mentais. E que o seu campo de realidade é a tua mente. Tá? A mente não tá aqui e gera isso daqui. Isso é a tua mente. Tá? Então o solipsismo é esse evento que é essa profunda realização de que tudo é a sua mente.
Então ele não é uma doutrina, porque ele é um evento, ele é um momento pivô. E aí essa percepção, ela pode aumentar em intensidade depois desse evento pivô, esse primeiro momento dessa percepção, vamos dizer. Ela pode se estabelecer numa faixa de percepção, dessa sobreposição de percepção de que você é a sua mente. E o tudo ao seu redor é a sua mente. Tá? Então ela não é uma doutrina, não é uma coisa que você pode explicar. Você não pode doutrinar alguém no solipsismo. Talvez no solipsismo como entendido na filosofia, sim. Mas não na ascensão. Porque o solipsismo de cada ser vai ser diferente. O evento pivô, onde você vê que tudo é uma forma mental. Isso existe dentro de mim, tá vendo? Esse objeto, ele existe dentro de mim. Só que ele é uma forma mental tão específica, tá? Tão forte, tá? Tão bem estruturada, de que ele ganha uma densidade em que eu consigo observar sempre. Eu não preciso fazer a manutenção dessa forma mental. Qualquer objeto no físico, gente, você não, são formas mentais que você não precisa fazer a manipulação consciente, constante e consistente da existência daquela forma mental. Aquela forma mental existe involuntariamente, mas ela ainda existe na tua mente. É diferente de pensamentos, que também são formas mentais, que você tem que ficar toda hora pagiando eles. Você sempre tem que ficar revisitando eles para eles continuar fresco na tua mente. Então, pra você ver, eles não têm força suficiente de energia para eles se manifestarem como um objeto no físico, ou uma pessoa, ou uma experiência. Não tem coisas que você... eu gostaria de sentir aquele pensamento, ter aquele pensamento bom, e você tem que ir lá e você revisitar o pensamento. Então, qualquer objeto físico no mundo, gente, é muito mais forte do que um pensamento abstrato. O que são objetos no mundo físico? São pensamentos não abstratos. São pensamentos que têm uma energia tão grande que eles se tornam... a existência deles se torna involuntária ao teu poder de vontade mental. Você não precisa mais ficar ali adicionando energia neles. Eles ganharam uma energia que ficou fixa e ficou circulando através deles. Funciona meio como a gravidade, gente. É igual ao planeta. A gravidade do planeta Terra prende a Lua ao redor da Terra. E a Terra não precisa ficar fazendo um esforço contínuo de mandar energia para a Lua para mantê-la presa no campo gravitacional da Terra. Aquela energia que prende a Lua numa rotação, a rotação da Terra, já está ali fixa na Lua. Existe, independente de ter um movimento energético, vamos dizer, direcionado do corpo celeste maior que a Terra. É o mesmo. A diferença dos seus pensamentos que não são físicos para objetos que são físicos, que são pensamentos fisicalizados, é isso. Os que você diz que estão aqui, você precisa fazer manutenção deles constante. Ficar adicionando energia. Só que é uma manutenção constante e você não criou uma estrutura em que aquela energia fica fixa. Ela mesmo se auto-reproduzindo ao redor daquele pensamento ao ponto que ele materializa. Então tudo na tua vida, tudo, até tua mãe, teu pai, são objetos da tua mente. São objetos que ganharam uma gravidade própria e por isso que estão densificados. Então essa profunda realização é o que nós chamamos de solipsismo. Que pode acontecer ali em vias de você passar pela sua terceira formatura espiritual ou na própria formatura. Então não é uma doutrina, é uma experiência única do ser. Tá? Então aqui na definição da internet, solipsismo, então eu vou pôr, né? É um evento transdimensional. Então ele não é multidimensional. Ele transcende até a percepção de que há dimensões. Evento esse no qual só existe efetivamente o eu e suas sensações. Sendo os outros entes, seres humanos e objetos, como eu disse, como partícipes da unicamente pensante. Meras impressões sem existência própria. E aí eles põem entre parênteses. Embora frequentemente considerado uma possibilidade intelectual.
caso o limite da filosofia idealista jamais foi endossado integramente por algum pensador, tá? Basicamente, trocando em miúdos, o solipsismo, que é o ápice da terceira iniciação, é você perceber que há apenas o eu, o seu eu. É o momento em que Deus se enxerga em você, não é você enxerga Deus em você. Deus se enxerga em você. É um momento em que ancorou-se suficientemente já, minimamente requerido, do Cristo no mundo inferior. Esse mundo inferior sendo você. Então toda a identidade que você tinha até ali cai por terra. Mas não é uma perca de uma identidade. É você percebendo que a identidade da qual você faz parte não estava associada em nada com aquela identidade que você tinha. É quando você põe o contraste do verdadeiro com o falso, vamos assim dizer, e o falso simplesmente desvanece. Ele não tem nem mais potência de existir. Então a sua identidade nas primeiras 3 iniciações, ela cai por terra. Ela deixa de existir, ela deixa de ter a gravidade dela, ela deixa de existir como um pensamento que se materializava como as suas emoções, como as suas experiências de vida, como as pessoas, os eventos na tua vida, porque ela perde a gravidade. Um corpo que tem uma gravidade muito maior que essa identidade que nós chamamos de Deus, vem e suga toda a identidade daquilo que você achava que você era como ser. Porque sempre foi dele. Então a sua identidade que você tinha até as 3 primeiras iniciações, ela cai por terra. Porque ela não te serve mais como um veículo de experiência no físico. Eu não vou entrar muito mais aqui no solipsismo, porque muitas pessoas acham que é perigoso não reconhecer o outro como sendo algo à parte de você. Não, você está reconhecendo o outro, na verdade, no solipsismo. Você está reconhecendo o outro como parte do único eu que importa, que é o eu universal, o eu pensante ultimatado, definitivo. Só que neste momento, no seu solipsismo, o ponto de referência para todas essas partes integrantes desse eu universal, o ponto para o qual todos esses governam e se direcionam para é você. Então você, na verdade, ainda reconhece os outros como sendo um eu, mas como eus que são partes integrantes de um eu maior. E um contato com o cerne desse eu maior, que aqui, na relatividade de Einstein, é você, eles servem a esse eu maior. E eu falo de servir aqui, não de servitude. O ponto de referência deles para o eu maior, o eu divino universal, é este ponto que é você. Quando eles tiverem o solipsismo deles, eles mesmos vão virar um ponto de congruência, de giro, com uma gravidade própria, para outros eus que até antes dessa terceira iniciação, né, talvez esse próprio eu que está virando um ponto de congruência se encarava como sendo eus à parte dele, para aqueles outros eus se tornarem parte integrante deste eu. E isso é um efeito dominó, tá? Então, assim, cuidado com o que você pesquisa na internet sobre solipsismo, porque é um terreno, tá? Mas o ponto principal é um terreno, assim, é um terreno... Ah, é um terreno, como eu posso falar? É um, é um terreno delicado. Eles veem solipsismo como doutrina, tá?
E solipsismo por isso que eles não conseguem entender quando alguém fala, mas o todo sou eu. Todas as coisas na minha realidade sou eu, incluindo as outras pessoas. Porque eles vêm eles vêm como algo doutrinário. Eles vêm de forma lógica e prática. E eles vêm até de uma maneira antropológica, como se isso negasse o humanismo. E eles veem o, o solipsismo de maneira. Como que eu posso dizer? Teórica, né? De maneira ontológica. Tá? É a investigação teórica do ser, né? A ontologia. Tá? Então, assim. Eles tentam entender tal ser em si mesmo, né? As pessoas que falam do solipsismo como doutrina, em sua dimensão ampla e fundamental, só que eles têm que reconhecer todas as partículas que é cada ser humano, tá? E isso entra em oposição com o ôntico, né? Que se refere aos entes múltiplos e concretos de realidade. Os eus múltiplos nada mais são do que subdivisões, subcompartimentalizações de um mesmo eu. E quando uma dessas subcompartimentalizações, que sou eu e você e tal, a gente se polariza, a gente cria uma gravidade, outras subcompartimentalizações desse mesmo eu universal gravitam ou são atraídas para este ponto de gravidade, que experienciou o solipsismo. Então o solipsismo é quando o teu eu superior ele começa a ganhar gravidade, mas ele começa a ganhar gravidade na experiência do traje físico que uma parte dele estava usando. E aí você vai ganhando essa energia, você vai sendo adicionada essa energia a você, e por isso você vai percebendo que tudo é tua mente. Tá? Então você não precisa mais teorizar o ser, tanto seu quanto dos outros. Que é o que né? Que é o que a ontologia tenta fazer, né? Você tem a própria experiência do ser. Ou você começa a ter essa experiência do ser. Tá? E você começa a ver que o seu eu é múltiplo